E aí, gurizada, beleza? No vídeo de hoje eu vou desmistificar o processo de pintura no metal. Eu vou explicar para que serve cada produto e também como usar. Nesse vídeo eu vou fazer a pintura dos concertos de funilaria que eu fiz aqui na Ranger, que vocês acompanharam nos últimos 3 vídeos. Esse vídeo, pessoal, é baseado nos meus estudos e na minha experiência. Então, se tu tiver algo a acrescentar no assunto, deixa teu comentário aqui embaixo, mas seja educado que aqui a gente não aceita grosseria. Primeiro de tudo, antes de começar, o metal precisa estar limpo e sem ferrugem. Então, para tirar essa ferrugem superficial, eu vou usar a furadeira com uma escova de aço. Essa seria a hora que, se eu tivesse o desoxidante, eu iria passar aqui para ajudar a tirar essa ferrugem superficial da chapa. Mas como eu não tenho, eu vou usar a escova de aço mesmo, que é um processo muito mais barato. Depois de remover toda a ferrugem superficial com a escova de aço, eu vou limpar tudo isso aqui com um pano com thinner. Agora, com tudo pronto e sem nenhuma ferrugem, vem a parte de passar massa. Nesse caso aqui, eu vou passar massa somente nessa parte aqui, que ficou uma ondulação por causa do calor da solda. E a massa que eu vou usar é a massa plástica. Tem que fazer a catalisação dela com esse catalisador que vem nesse conta-gotas. E eu gosto sempre de pesar a massa e catalisar bem certinho, daí ela não seca muito rápido e também não demora muito para secar. E eu esqueci de falar, antes de aplicar a massa é sempre bom lixar a peça com uma lixa grossa, por exemplo uma lixa 80, para ajudar a massa a ter uma melhor aderência no metal. E eu só passei massa aqui porque tanto essa parte como essa aqui de trás vão ficar completamente cobertas pelo paralama, então não achei necessário. E aqui pra dentro eu não vou passar massa, porque aqui ainda tem uns concertos que eu vou fazer, mas isso vai ficar para outro vídeo. Agora, com a massa seca, nós vamos fazer o lixamento da massa. Eu vou começar lixando com uma lixa mais grossa para tirar o excesso de massa e depois vou lixar com uma lixa mais fina para deixar um acabamento bem lisinho. E se for necessário, eu posso vir aqui de novo e dar outra de mão de massa e fazer de novo esse processo de lixamento. E o bom é lixar a massa até deixar assim, ó, o mínimo de massa possível para cobrir as imperfeições. E aí? Vai lixar aí também? Agora vou dar uma lixada geral em tudo com uma lixa ferro grão 100 para o metal ficar com ranhuras e melhorar a aderência das tintas. E já não bastasse toda a trabalheira que tá dando, eu ainda decidi pintar essa parte aqui também. Essa parte aqui da Ranger também tem umas ferrugens, principalmente aqui pelo lado de dentro. Então desconectei aqui o reservatório de água para ter acesso e poder dar uma lixada aqui, limpar o melhor que der e passar uma tinta aqui para proteger contra a ferrugem. Vou passar um ar comprimido para remover toda essa poeira. Depois vou limpar tudo com um pano com thinner. E agora, com tudo pronto, bora ali para a bancada que eu vou explicar para vocês sobre o primeiro produto que a gente vai aplicar. O metal precisa de uma primeira camada que vai proteger que ele comece a enferrujar. Quando isso não é feito, mesmo com uma boa pintura, a gente começa a ver aquelas bolhas levantando da tinta e a ferrugem vindo de baixo para cima. Para fazer essa proteção do metal contra a ferrugem, existe o produto chamado Wash Primer ou preto fosco vinílico, que é exatamente a mesma composição, porém com pigmentação preta. E existe pessoas que preferem passar o Wash Primer, eu particularmente prefiro o preto fosco vinílico, porque como ele é preto, fica mais fácil de ver aonde tu já passou e aonde tu não passou ainda. E também, dependendo do tipo de serviço que tu for fazer, tu consegue passar somente o preto fosco vinílico e não utilizar nenhum desses outros produtos. Vai ser um acabamento de qualidade bem inferior,
mas já é uma solução que tu pode usar nos teus projetos quando tu não quer gastar tanto tempo ou tanto dinheiro usando todo esse resto de produtos aqui. O Wash Primer tu precisa misturar com o catalisador na proporção de 2:1. Existem esses copos de catálise que compra na loja de tinta, mas eu sempre fiz assim usando esses medidores de culinária e sempre deu certo. Cada um faz do jeito aí que achar melhor. Agora com a tinta já misturada, tá na hora de ir ali aplicar ela nas peças. Eu gosto de aplicar esse produto com o leque bem fechado, que é essa regulagem aqui, e abrir aos poucos a quantidade de material até ficar do meu gosto, sempre cuidando para não aplicar muito produto, porque tem o perigo de escorrer. E o preto fosco vinílico, ou Wash Primer, tem que ser aplicado em todos os lugares que tiver um metal exposto. Como, por exemplo, aqui onde eu fiz o meu concerto, que a chapa estava crua, sem tinta nenhuma. E também, por exemplo, esses lugares que eu vou fazer uma repintura, ó. Ao redor desses buracos a tinta já tinha descascado, então o metal estava exposto. Porém, toda essa parte aqui eu pintei de preto porque eu decidi deixar ela na cor preta mesmo. A tinta antiga já estava toda feia e a peça tinha uns pontos de ferrugem ao redor desses furos. Então decidi deixar tudo no preto fosco vinílico, que vai proteger contra a ferrugem e não vai me custar muito caro, como por exemplo passar primer, tinta e verniz. Esse processo completo da pintura eu vou fazer somente aqui nessa parte da coluna e aqui na soleira, que são as partes que vão aparecer. E agora bora ali para a bancada que eu vou dar várias dicas para vocês sobre como eu faço a pintura. Começando pela pistola que eu uso. Eu uso essa pistola aqui da marca Yanghi, tá aqui o modelo dela. Ela é uma pistola bem boa, porém ela é um pouco cara. Mas todo esse processo de pintura dá para fazer com aquelas pistolas bem baratas de 50 ou 60 reais. Essa é a pistola que eu usei por muito tempo para fazer a pintura. E sinceramente eu notei muita pouca diferença dessa pistola bem barata para essa melhor aqui. A maior vantagem que eu achei nessa pistola mais cara é que aqui embaixo tem um regulador de pressão. Então enquanto tu tá pintando, tu tem uma regulagem a mais para fazer na pistola. E caso tu tiver dúvidas sobre regulagem de pistola de pintura, eu tenho um vídeo sobre pintura laqueada em madeira, mas que eu dou várias dicas de como regular tua pistola de pintura. Então acessa lá se tu tiver dúvidas sobre esse assunto. Eu uso essas mangueiras aqui, pneumática de 8 mm, com esses engate rápido. Eu gosto dela porque ela é bem mais leve que aquelas mangueiras convencionais. E esse engatezinho aqui ele é bem menor e mais leve também. Então a pistola fica mais leve e tu tem um acesso melhor nela nos cantos, ó, que dá para dobrar aqui e não fica aquele trambolho daquele engate rápido convencional. Ela tá ligada aqui no meu compressor de 50 litros. E eu uso esse regulador de pressão com removedor de umidade. Eu pinto com aproximadamente 30 libras. Daí eu consigo regular aqui a pressão que vai vir para minha pistola. E para fazer a medição, tu tem que estar com o gatilho da pistola apertado com o ar saindo, para fazer a medição correta. E aqui por trás que ele filtra a água e quando baixa a pressão a água sai por aqui. Se tu não tiver esse acessório, tu consegue pintar igual, mas daí é bom drenar com bastante frequência o dreno que tem embaixo do teu compressor. E aqui atrás tem um engate rápido, para eu poder tirar o regulador de pressão e ligar a pistola de ar comprimido direto no compressor. Daí ela dá a pressão máxima e não fica ali com o regulador de pressão no caminho e eu não preciso desregular o regulador de pressão para quando eu voltar a pintar. Para misturar a tinta eu uso esse pedacinho aqui de alumínio, que eu lixei para ele ficar bem redondinho, não arranhar minhas latas. Para abrir as latas eu tenho essa chave de fenda arredondada aqui,
com a ponta com uma curva para ajudar a abrir. E os panos para me ajudar na pintura e limpar as peças, eu gosto de usar a camiseta velha. E daí eu recorto uns pedaços da camiseta com a tesoura. Sempre bom ter uma tesoura aí na oficina de vocês. E o que está me ajudando muito também nas pinturas é essa lanterna de cabeça aqui, que ela tem a luz muito forte e ajuda muito a ver a pintura. Obrigado, pai, pelo presente. EPIs de proteção, principalmente aí quando for fazer uma pintura, usar uma boa máscara. Eu uso essa máscara aqui da 3M e ela é muito boa, ela filtra toda a tinta, tu não sente o cheiro de nada. Isso aí é muito importante, hein? Se for começar a fazer mais do que uma pintura qualquer aí na tua casa, investir numa boa máscara. E como esse processo que eu estou fazendo agora é o preto fosco vinílico que vai dar a proteção contra a ferrugem, eu quero conseguir passar ele em todos os cantinhos que a pistola às vezes não alcança. Então eu estou usando a ajuda desse pincelzinho aqui para acessar os lugares mais difíceis. E aonde é difícil o acesso mesmo, eu fiz essa gambiarra aqui, ó, com a pontinha de um pincel enrolado nesse aro de bicicleta. Daí eu consigo ter acesso para pintar todas as frestas. E agora, com o preto fosco vinílico aplicado, bora para a próxima etapa. Agora nós vamos passar o primer. Nesse caso aqui eu vou usar o Primer PU, que é um produto com uma ótima qualidade, mas também existe a opção um pouco mais barata, que é o Primer Universal, que vai ter resultados um pouco inferiores. O primer vai servir para terminar de nivelar a superfície e criar uma boa aderência para depois a gente vir aplicando a tinta. Para misturar o primer eu vou seguir aquele mesmo processo usando aqueles medidores culinários, porém o primer tem uma proporção diferente. Eu sempre recomendo vocês lerem na lata o que está escrito, mas esse primer aqui que eu estou usando é uma diluição de 8 partes de primer para 1 parte de catalisador. E depois adicionar de 20 a 30% de thinner. Para medir o thinner, eu uso a calculadora e faço 20 ou 30% do volume total que eu já apliquei, somando o primer com o catalisador. E no caso do primer PU, a gente usa o thinner PU para fazer a diluição. E antes de aplicar o primer, eu fiz o isolamento da onde eu não queria pintar. Agora, com o primer aplicado, eu vou vir passando essa massa aqui de reparos rápidos, que ela pode ser passada por cima do primer, e eu vou passar ela, por exemplo, nesses buraquinhos aqui, ó. Porque como ficou essas frestas aqui, eu preferi primeiro passar o preto fosco vinílico e o primer para dar proteção contra a ferrugem aqui nesses buraquinhos, e agora eu venho com essa massa rápida só para fechar esses buracos, mas aqui dentro já está protegido da ferrugem. E o mesmo nessas porosidades da solda. Daria para ter passado a massa plástica lá no começo, mas como eu moro na praia e aqui tudo pega ferrugem muito fácil, eu quis proteger bem contra a ferrugem em todas as pequenas imperfeições. Agora bora passar essa massa aqui e depois a gente lixa ela junto com o primer. E eu também vou calafetar aonde ficam as emendas das chapas. O que é calafetar? É botar alguma coisa para fechar todas as frestas. Para fazer essa calafetação, geralmente se usa o produto chamado KPO, mas eu não tenho esse produto aqui e também não vou gastar comprando isso. Mas eu tenho aqui em casa um pouco de silicone PU, que eu andei pesquisando e também serve para calafetar. Porém, eu estou muito na dúvida se eu passo esse silicone depois de pintar completamente as peças ou se eu passo agora que tá tudo ali só no primer. Eu não sei ainda o que é melhor. Se tu tem algum conhecimento sobre isso, deixa um comentário aí para me ajudar, mas vou pensar aqui, vou decidir e vou fazer como eu achar melhor.
E minha dúvida é principalmente porque o silicone é muito flexível, então eu tô com medo de aplicar ele agora e depois vir com a tinta e o verniz e com o tempo o silicone trabalhar e a tinta e o verniz acabarem trincando. Mas tem a desvantagem que se eu passar esse silicone por último, ele é na cor branca, então vai ficar uma linguicinha branca ali no meio das minhas peças. Então as duas coisas têm uma desvantagem. Vou tentar pesquisar um pouco mais sobre isso e vou decidir como eu achar melhor. E eu gosto muito de usar essa massa rápida, porque ela é uma massa que seca rápido, é uma massa que não precisa catalisar e já vem nessa bisnaga tipo de pasta de dente pronta para o uso. É só aplicar e esperar secar e tá tudo pronto. Agora é só esperar a massa secar um pouquinho e eu vou dar uma boa lixada nela e no primer e daí já tá pronto para as próximas etapas. E nesse meio tempo também já me decidi sobre calafetar com silicone PU. Vou fazer isso depois de terminar a pintura mesmo, porque se não ficar bom isso aqui, depois eu posso arrancar fora e a pintura ainda vai estar boa para eu aplicar outra vedação por cima. E pro lixamento, eu vou primeiro lixar com uma lixa 220 aquela massa ali que eu apliquei, com bastante cuidado para não acabar lixando muito o primer junto. E depois eu vou dar uma lixada geral no primer usando uma lixa 280, lixa seco, e depois vou usar uma lixa 320 e vou ir até a lixa mais fina que eu tiver aqui. O bom é lixar até uma lixa 600, principalmente porque eu vou usar uma tinta metalizada, então qualquer imperfeição que tiver ali no primer acaba aparecendo na pintura. Mas no meu caso aqui eu acho que a lixa mais fina que eu tenho é 400. Isso se eu tiver ainda. Aqui, ó. A lixa mais fina que eu tenho é uma 400, então eu vou usar no máximo essa daqui mesmo. Mas se tu quiser um acabamento impecável, pode ir até uma lixa 600 que vai ficar melhor ainda. E caso aqui em algum lugar eu lixe demais e apareça o metal, eu teria que passar de novo o preto fosco vinílico, para ter certeza que vai estar protegido contra a ferrugem. E daí nesse caso eu só passaria um primer spray mesmo para não perder muito tempo catalisando o primer PU. Passei um ar comprimido para tirar a poeira do lixamento e agora bora para a pintura. Agora com o primer já lixado e pronto, a gente vai vir com a pintura da peça. Se eu fosse usar pinturas com cores sólidas, por exemplo branco, preto ou cinza, eu iria usar a tinta PU. Porém, nesse caso, como eu vou usar uma tinta metalizada, essa etapa de finalização da peça fica dividida em dois. A gente vai usar a tinta poliéster, que é essa aqui que tu compra na cor específica do teu carro. E ela é uma tinta que ela vai dar o efeito metalizado na peça, mas ela não é uma tinta que possui boa resistência. Então, depois de aplicar a tinta poliéster, nós vamos vir com o verniz PU, que é o que vai dar brilho para a peça e garantir a resistência na superfície. E para não ter que sair e comprar tinta, eu vou usar esse prato aqui, ó, que chama Cinza Itarema, que eu já tinha aqui em casa de uns móveis que eu pintei um tempo atrás. Tá quase cheia a lata aqui, vou tentar aproveitar ela. E como de uma forma geral a pintura na Ranger tá tão feia, não vai dar nem para notar aquela diferençazinha ali. Aquela parte que eu tô fazendo já vai estar muito melhor do que todo o resto da pintura da Ranger. Talvez no futuro eu possa fazer um vídeo aí de pintura geral na Ranger, mas isso fica para uma próxima. E a tinta poliéster, ela já vem pronta para o uso, só misturar ela bem
E eu recomendo, quando for botar ela aqui na pistola, usar uma peneira para peneirar a tinta. Porque muitas vezes aqui na tinta poliéster ela acumula tipo uns gruminhos daquela parte metálica que dá esse efeito metalizado na tinta. Esperei a tinta secar um pouco e agora está pronto para aplicar o verniz. Esse verniz PU que nós vamos usar usa uma catálise de 5 partes de verniz para uma parte de catalisador. Mas também recomendo aí tu ler na tua lata do verniz que tu for usar qual a especificação do fabricante. O verniz é a parte mais difícil de aplicar e de deixar um acabamento bem espelhado. Tu só vai conseguir acertar isso 100% com o tempo. Vai ter que praticar bastante até tu conseguir acertar essa etapa. E mesmo se não ficar 100%, tu sempre tem a chance de, depois de tudo seco, lixar com uma lixa super fina e fazer o polimento. Já deixei o verniz secar bem, agora bora tirar esse papelão e essas fitas crepe para ver como ficou. Agora a última parte que falta é calafetar com o silicone PU. Eu vou passar o silicone onde tem as emendas de todas as chapas. Por exemplo, aqui, ó. Aqui também tem emenda de 2 chapas. Aqui por baixo. Todos os lugares onde possa infiltrar água. E para facilitar aplicar o silicone, eu passei essa fita crepe. E antes de mostrar o resultado final, bora para um antes e depois. Tá pronto o serviço, pessoal. Já secou o silicone PU e eu achei que ficou ótimo o resultado com esse acabamento em branco no contorno das peças. Mas com o tempo, se eu tiver algum problema, eu vou deixar escrito aqui na descrição do vídeo, para vocês poderem acompanhar. Eu ainda tenho que fazer a montagem da Ranger, mas isso eu vou deixar para postar num shorts. Pro próximo vídeo eu vou trazer um conteúdo bem diferente desse daqui, de funilaria e pintura, mas para quem curtiu esse tipo de conteúdo, podem ficar tranquilo que tem ainda um monte de outras coisas aqui na Ranger para consertar de ferrugem que eu vou trazer aí nos próximos vídeos. Como por exemplo o para-lama, o contorno da lataria ao redor do para-brisa e mais um monte de ferrugem que tem aqui na caçamba. E uma última coisa, às vezes as pessoas duvidam quando eu falo que dá para pintar as coisas somente no preto fosco vinílico. Esse meu para-choque aqui da Ranger já fabriquei faz mais de ano e foi somente pintado no preto fosco vinílico. Tá aí, ó, inteiro, aguentando firme. O meu tripé de luz também tá pintado só no preto fosco vinílico. E o meu rack com Santo Antônio também, só no preto fosco vinílico. Eu não sou patrocinado ainda, mas usem o preto fosco vinílico da Sherwin-Williams, que é bem melhor e bem mais resistente que das outras marcas. Valeu!